prometido, vou estar falando sábado, 9h30, né, umas pinceladas sobre a Cabalá. Só que muitos não entenderam o que é isso. O que é isso? O José Aparecido vai falar sobre a Cabalá? Porque o mal, ele é imitador. E nessa imitação, lá para a época do Woodstock, 1970, 1970, Woodstock, criou-se a Cabala. Então, Cabalá é uma coisa, Cabala é outra. Até porque eu creio que é até patenteado esse nome, não se pode usar esse nome. Eu não tenho muita certeza do que eu estou falando aqui, não. Porém, pessoas, nada mais é do que uma iniciação espiritual. A própria Bíblia fala, os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Entendeu, pessoas? Então, é um jeito, né, de observar o que o Eterno quer e fazer os preceitos do Eterno para que você seja iniciado na Cabalá. Como eu disse, é muito difícil ter aí um cabalista bem formado, porque nós estamos vivendo uma época que é quase impossível isso. Ok, pessoas? Então, presta atenção. É todo um lado espiritual. Porque nós vivemos num mundo material. E existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual é onde você tem acesso a ele. Né? A Bíblia fala que os anjos estão aqui na terra para nos servir. É ou não é verdade? Mas como você vai fazer um anjo te servir? E como é a obrigação do anjo a te servir, a te guardar, a estar com você? Um anjo, imagina, você pode delegar uma legião de anjos numa determinada situação. Mas como fazer isso? Como ter a chave? Então, Satanás é imitador. Aí colocou Salomão como chefe dos demônios, que serão nada disso, pessoas, nada disso. É o lado espiritual. Né? Vou te dar até inclusive quero até falar com a pessoa que me emprestou, né? Não sei se foi 20 ou 50 reais, porque a Bíblia fala que aquele que pede emprestado se torna escravo daquele que emprestou. E essa escravidão dura 7 anos, porque daí 7 anos ele tem que perdoar aquela dívida. Vocês estão me entendendo? Tudo isso envolve Cabalá. O mal, ele tenta imitar o Eterno em tudo. É ou não é verdade? Embora o mal também é controlado pelo Eterno, porque ele só faz se o Eterno permitir. É como se ele fosse o agente do mal, do caos, mas só com a permissão do Eterno. Porém, nós, seres humanos, nós damos legalidade para o mal agir. Muitas das vezes, mas foi o diabo. Não foi ele, gente. Foi nós que demos permissão. Porque tem coisas que nós damos legalidade. Então, é aquele negócio. Existe 2 vontades de Deus. A vontade aceitável e a vontade permissível. Quando acontece da pessoa sofrer um dano, certo? Ele está sofrendo um dano. Não é que Deus é malvado e quer que ele sofra um dano. É uma vontade que ele tem permissível, porque é uma legalidade. Ele, o Eterno, ele não quebra as regras que ele mesmo fez. Ele não quebra. Então, esse agente do mal, ele é um imitador. Então, fala Cabala negra, e que não tem nada a ver com os ensinamentos judaicos da Cabalá. Não tem nada a ver, pessoas. É conhecimento que você vai levar para a sua vida toda. Eu, na igreja quadrangular, eu dava aula de angiologia, para vocês terem ideia, que é o lado espiritual dos anjos. Cada país tem um trono e cada trono tem um anjo. Ou é do mal ou é do bem, mas tem. Ok, pessoas? Então tem um príncipe, né? Tem as potestades, tudo isso no mundo espiritual é Cabalá. Como é que você vai mexer com isso? Como é que você vai entender qual é o poder que você tem na mão? O poder de fazer o bem, né, com todo o lado espiritual. Muitas vezes o jejum, né, vê Jesus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Você viu quando ele fez esse ato, o próprio Lúcio apareceu para ele, pera lá, não pode e tal. Se você é mesmo filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforma em pão. Aí ele respondeu com a própria palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só para você ver. Então, tudo isso é Cabalá. É o lado espiritual. Né? Muitas das vezes você está passando lutas na sua vida por uma legalidade que você determinou. Você deu legalidade para que aquilo acontecesse. O Eterno não queria que isso acontecesse. Porque Deus é paz, é amor, é bondade, é benignidade, é esperança. Ele quer que você se aproxime dele, ele quer que você seja um servo dele. E que quando você é um servo dele, veja bem, toda honra e toda glória pertence a ele, não te pertence. Eu comprei um carro agora. Então, não, toda honra e toda glória, quando você é um servo, toda honra e toda glória pertence a Deus, pertence a ele. Então, o que acontece? Muitos estão... Meu celular está tentando descarregar, gente. Talvez eu nem consiga fazer esse áudio todo. Então, eu quero explicar na essência da Cabalá. Na essência, né? Aquele negócio os profetas, todos eles eram iniciados Cabalá. Por que Elias orou a Deus e Deus veio e mandou, você entende, fogo do céu e tocou fogo ali, mesmo ele tendo colocado água? Tudo tem o lado espiritual e o lado humano. Entendeu, pessoas? Não tire isso da cabeça, porque eu ouvi falar aí que muitos estão falando, que isso, José Aparecido falando de Cabala. Para começo de conversa, não é nem Cabala, é a
Cabalá. Porque Satanás é imitador, mas Deus nem deixou ele colocar Cabalá. Ele colocou só Cabala. Então, isso é para enganar. Esses artistas dos Estados Unidos, tudo frequenta isso. E essa cabala, existe a cabala branca e a cabala negra, mas todas as duas são negras, porque não tem os princípios e os preceitos de Deus. Vamos estar explicando, eu vou estar explicando muito superficial, porque a gente não pode nem interferir, que é muito perigoso isso. Você já ouviu falar em crenticídio? Crenticeiro. O crente que é feiticeiro, porque às vezes ele quer uma coisa. Um exemplo, né? A nora mora no fundo da casa da sogra. Lá, né? Aí o marido, né, quer comprar tem um dinheiro para comprar uma casa, mas a sogra está apegada aos netos. Um exemplo que eu estou dando para vocês. O que ela vai fazer? Você acha que ela vai querer que o genro compre uma casa? Porque, vocês vão mudar daqui, vai me abandonar. Vocês estão entendendo? Então, é um mover do coração. Né? Por isso que a gente nem sempre pode falar o que a gente vai fazer. Porque isso traz um peso. Tudo na dependência de Deus, porque se ele quiser, acontece. Mas muitas coisas têm a ver com legalidade. Então, sábado, 9h30 da noite, eu vou estar falando superficialmente para que vocês entendam, né, que Satanás, ele é imitador. Então ele criou a cabala branca, a cabala negra, ele que criou. Mas, Ben Davi Arisa, um grande rabino, escritor, escreveu o Talmud e outros livros, né? Ele foi um iniciado à cabala porque ele percebeu todo um lado espiritual, porque Deus é espírito, e que os seus adoradores adoram em verdade e em espírito. Isso é tão sério, porque você passa a ter comunhão com Deus. Com essa comunhão, você passa a entender quem é o Eterno, entender a vontade do Eterno. O Eterno te dá, de mão beijada, todas as legiões de anjos, porque eles estão aqui para te ajudar, estão aqui para te auxiliar. Imagine, mas sem a cabala, você não consegue. É ou não é verdade? Quando você expulsa um demônio, por exemplo, né? Também vou falar sobre Dulit, né? Sobre demônios. Você está amarrado. Você acha que é você que está amarrando? Não é. É anjos que estão amarrando. É todo um lado espiritual, pessoas. Então, preste atenção, cabeção. A gente tem que falar a verdade, dito a verdade de tudo. Então, eu vou estar, sim, dando uma pincelada para todos vocês. É aquele negócio. Você tem a sua opinião, você acredita ou não, mas é real. Muita coisa acontece. Por que você acha que os maiores ganhadores dos prêmios são israelenses? Por que as tecnologias são as maiores tecnologias no mundo são israelenses? Tudo tem a ver com a cabala, porque a cabala traz do mundo espiritual para o mundo natural. Né? A fé, por exemplo, a fé é a cabalá, porque a fé você gera dentro de você aquilo que a fé é acreditar numa coisa que não existe. E a partir do momento que aquilo não existe, você acredita que aquilo passa a existir. Foi o que Deus fez. A Bíblia fala que lá em... Eu vou adiantar muito isso aqui. A Bíblia fala que lá, quando ele criou tudo, ele fala que o Espírito do Senhor Deus chocava sobre a face das águas. Pairava, mas no hebraico original é chocar. O que é chocar? Você já viu como uma galinha choca os pintinhos? Está ali um embrião ali dentro, uma palavra. Aquilo, com aquecimento, ela vai chocando. Porque se a galinha não sentar ali nos ovos, os ovos não nascem pintinho. Sabiam disso? Então o próprio Deus nos ensinou. Porque quando fala pairava sobre a face das águas, no original está dito chocava sobre a face das águas. Numa tradução bem entendida, como se fosse chocar. Espairava, ele estava chocando, ele estava fazendo com que as coisas passassem a existir. Isso é fé. Então, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para aquele monte, saia dali e vá para o outro lado. É a Cabalá, porque tudo isso é possível. E por isso que nenhum iniciado Cabalá vive muito tempo nessa terra. Você imagina se Jesus tivesse a oportunidade, ele foi como é que eu vou dizer isso? Ele foi um que veio resgatar a humanidade. Imagine se ele não tivesse sido crucificado. Certo? Ele já tinha eternidade com ele. Então o que ia acontecer? Ele estaria aqui até hoje. Porque é a Cabalá. E ele era igual Sansão. Sansão, ele tinha o voto de Nazireu. O voto de Nazireu não se cortava cabelo, né? Nem se cortava barba e também não tomava nada que vinha da vinde. Eu também não sei porquê, isso aí eu gostaria até de saber. Então esse é o voto de Nazireu, que é também o iniciado a Cabalá. Então a gente vai conversar. Não tem nada de demônio, não tem nada de esquisito, é tudo dentro da Bíblia. É o lado espiritual que a gente não dá vazão. Às vezes uma pessoa muito invejosa, muito cranqueira, muito cheia de trem, vê uma coisa na sua casa, fica com inveja. Poxa vida, olha ali. E a inveja, certo? São espíritos que faz aquilo deteriorar, quebrar. Você não sabia disso. Então há mecanismo para repreender o mal. Mas como você vai repreender o mal se você não sabe qual é o mal? Bom, sábado, tá adiantando, desculpa, viu, gente? Sábado, 9h30 da noite, vamos dar uma pincelada sobre isso. Vamos falar de algumas coisas, né, da Cabalá,
que é o lado espiritual judaico. É como o cristão, né? O cristão, o assembleiano, o batista, ele tem ali a sua liturgia e tem um lado espiritual. A universal tem a sua liturgia e tem o seu lado espiritual. A Kabbalah nada mais é do que ensinar como uma ferramenta para que você possa ter êxito aqui na Terra. Então, 9h30 da noite, live aqui. Eu vou escolher a sala, eu estou achando que nós vamos fazer isso lá naquela sala lá essa nova sala, mas ou também lá na sala de live, tá? Fiquem tranquilos, pessoas, sabe? Eu vou passar um pouco de um conhecimento milenar, pessoas, porque todos os profetas, todos os homens de Deus, e Salomão foi o que mais usou, porque ele pediu a Deus uma coisa, ele pediu a Deus sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus deu tudo ele. Ele começou a fazer de uma forma onde ele aprisionava os demônios. Você pode fazer isso. Você pode aprisionar um demônio. Sabiam disso? Você pode expulsar, mas tudo é você no mundo natural, movendo um mundo espiritual. Pessoas. Beleza, é complicado, né? Muitos não vão entender porque a Bíblia também é muito sábia. Deus é sábio. Deus fala assim, ó, se a verdade vos revelar, verdadeiramente sereis esclarecido. Se não, não, porque é ele que não quer. Né? Tem coisa que eu não sei como é que é, porque ele não quer. Alguma coisa pode acontecer lá na frente, então ele não permite que eu entre em determinados assuntos. Entendeu, pessoas? Então, perguntei para ele, perguntei se podia. Né? Muitas das vezes, quando você deita na cama, fecha os olhos, você consegue sair do seu corpo. Olha que isso é profundo demais, pessoas. E ir no monte orar. Você acredita que isso é possível? Pessoas, nós vivemos num mundo natural, mas há um todo corpo espiritual onde nós estamos lá. O próprio Jesus falou isso. Hoje você já está sentado comigo lá. Como é que é isso, Jesus? Quer dizer que... Desculpa, pessoal, alguém me ligou aqui e interrompeu a gravação. Como é que é isso, Jesus? Quer dizer que eu já estou sentado lá? Então, quer dizer, você é um corpo espiritual. Você está usando um avatar aqui na Terra, que é esse corpo material. A única forma de você entrar por esse corpo material é através de uma fecundação, onde é gerado, e aí você entra. Então, você se torna uma alma, você é uma alma, você é um espírito, você é parte de Deus, que saiu de Deus, entrou num avatar. É como se está um carro ali, aí você entra no carro para dirigir o carro. Então, esse corpo é a única forma de entrar nesse mundo físico, é através de um corpo, esse corpo. Eu estou falando demais, mas vamos tentar, porque a Kabbalah é muito séria, porque você pode puxar para o mal. E é o que o mal faz, porque aí as pessoas se tornam servos de Satanás e passam a fazer as coisas que não são elas que estão fazendo, e sim demônios estão fazendo. Entendeu, pessoas? Então, presta atenção. A Bíblia fala, amarra o valente e toma o que ele tem. É Kabbalah. Você vai amarrar e vai trazer ele até aqui e ele vai te dar tudo que ele tem. Isso é Kabbalah. E é muito perigoso, né? É um assunto que eu vou ter que ter muito tato para falar com vocês sobre esse assunto. Eu senti vontade de falar, pedi a Deus. Eu acho que ele concordou, mas eu não posso passar tudo. Acredite em mim, pessoas. É uma ferramenta muito perigosa na mão de pessoas que vão usar isso para o mal. Porque isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Certo? Que é um assunto cabalístico. Quando Elias estava passando por um determinado lugar, os homens, os jovens, olha só para você ver, começaram a zombar. Ele é careca, ele é careca. O que aconteceu? Eu não sei se é um urso ou um leão, veio e comeu eles, matou todos eles. Isso é Kabbalah. Entendeu? Isso é muito profundo, pessoas. É você mover o mundo espiritual. É você estar no mundo espiritual, você entende? Acompanhando os anjos como um general. Os anjos são seus soldados. E você vai ordenar e os anjos vão fazer. Porque a obrigação deles é estar aqui, te auxiliando pessoas, meninos e meninas. É muito profundo. Tá? Muitos não vão entender. Eu peço até quem tem opiniões adversas, por favor, entenda que eu só estou passando um conhecimento. Se você acredita ou não, ok. Mas Deus tem um porquê disso. Porque nós, seres humanos aqui na Terra, se não é esse mundo espiritual, nós estamos desprovidos de tudo. Então Deus nos deu essa possibilidade de mover o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual nos move todos os dias. Todos os dias a gente é indagado, a gente é provocado, a gente toma as escolhas erradas, a gente faz coisas erradas. Por quê? Por causa do mal. Então, como repreender e como ter esses anjos total ao seu dispor? Você é o general. Você é o general. Você está no mundo espiritual comandando os anjos. Tem coisa que eu não posso falar, se eu continuar aqui eu vou falar. E eu vou tentar até não falar muita coisa para não levar a sua vida para o outro lado, tá, pessoas? Porque é poder demais, pessoas. E por isso que eles não vivem, quem é realmente iniciado, os rabinos que são iniciados, eles não vivem muitos anos. Até mesmo porque uma pessoa com o poder que Jesus tinha nessa terra, um poder que Elias tinha, um poder que Eliseu tinha, um poder que Salomão tinha nessa terra,
Se você virar para o outro lado, você realmente vira, eita ferro, pessoas, meninos e meninas. Sábado, 9h30 da noite. Eu, José Aparecido, vou falar. Não em tudo, porque eu não posso dizer tudo. Posso até, quem sabe, abrir uma sala e dar uma aula de Cabalá para vocês, mas é só um espólio, é só um pensamento judaico que nós temos e que muitos usam até hoje, né? Inclusive o dinheiro. Sabia que o dinheiro ele tem um espírito que move o dinheiro? E se você souber controlar esse espírito, esse dinheiro nunca vem a faltar para você? Sabia disso? Sabia? Pessoas, meninos e meninas, vamos estar aí destrinchando, fazendo uma autópsia na Cabalá. Pessoas, meninas e meninas, desculpa o áudio longo, porque o assunto é muito longo, ok? Mas se preparem, porque vocês vão ficar de boca aberta. O poder que você tem e não usa. O poder que eu também não uso. Né? Tem muita coisa que eu poderia determinar, ordenar, mas eu não faço. Até mesmo porque eu não tenho tanto conhecimento assim e tenho até medo de mexer com esse conhecimento, porque é um conhecimento muito profundo, pessoas, muito profundo. Lúcifer, ele estava nas pedras afogueadas, ele viu isso e disse, subirei aos céus, serei semelhante ao Altíssimo, instalarei meu trono lá e tudo. Então, quer dizer, a soberba é a ruína do homem. Certo? O homem, quando ele se sente o tal, certo? Entra nele um espírito chamado soberba, e todo o soberbo cai de joelho, porque só o Senhor é Deus. Pessoas, meninos e meninas, me aguarde, muitos vão ficar impressionados e pode até aprender um pouco mais e saber movimentar o mundo espiritual, tá? Sábado, 9h30 da noite, nós estaremos aqui, uma legião de anjos, vou enviar anjos para casa de vocês, porque vocês têm que estar realmente focado em saber que você é um grande general e que você comanda os anjos e que você tem uma ferramenta que você não usa. Então, nós vamos tirar as ferramentas da caixa para que você possa usar e ter êxito. Pessoas, meninos e meninas. Sábado, 9h30 da noite. Venham preparados, pessoas, porque eu tenho o costume de falar que eu dou leitinho, mas vou acabar dando carne de porco, vou acabar dando feijoada e peço a Deus que vocês não tenham dor de barriga, porque o ensino de Cabalá é proibido ensinar ele na totalidade, é proibido, tá? Mas eu posso dar umas pinceladazinhas, né, para que você tenha aí um êxito bom aí no conhecimento da palavra de Deus. Pessoas, meninos e meninas, sábado, 9h30. Não perca, vai ser inédito. Bom, pessoas, na descrição do vídeo aqui tem a sala de triagem. Se você de fato sente no seu coração que quer aprender um pouco mais sobre essa movimentação espiritual, por favor, entre na sala de triagem, procure os nossos administradores e venha para a sala de live, grupo da família, onde lá eu vou estar dando esse ensinamento milenar, ok? Pessoas, meninos e meninas.